Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mesmo com o clima quente como nós estamos, eu queria colocar uma questão que, sem dúvida, o Congresso brasileiro tem que refletir. Ou a gente defende o Estado democrático de direito, as regras democráticas, a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, ou então nós vamos para a manipulação e para o vale tudo. Eu quero dizer a vocês que fui membro ativo da CPI da Petrobras. Interroguei todos os empresários políticos que foram acusados de todos os partidos políticos. E quero dizer o seguinte, não dá para acusar o PSOL de não querer combater a corrupção. O PSOL foi um partido que entrou no Conselho de Ética contra o delinquente, o bandido Eduardo Cunha, que conduziu um processo de impeachment nessa casa. Ilegalmente. Bandido. Nós não podemos deixar de analisar o que aconteceu com esses diálogos. Tem que passar o país a limpo. Nós não podemos tolerar que a justiça fale que os fins justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Isso não é democracia, isso é vale tudo. Isso é manipulação política. Os diálogos vazados, sim. Os diálogos vazados. E eu quero dizer a vocês que a Telegram está falando que não houve hackeamento. Pode haver o contrário. Pode ser fogo amigo, inclusive. Pode ser fogo amigo. Agora, você vê um diálogo de um juiz que quer, Eu gostaria de pedir ao plenário. Peço que congele. Eu gostaria de pedir ao plenário da Câmara. Nós temos um processo de votação longo. Congele o meu tempo. Eu vou prorrogar o tempo de Vossa Excelência. Senhores presidentes, senhores deputados, deputadas, senadores, senadoras, estou colocando uma questão séria. Os diálogos são explícitos, eles são claros. Houve sim, uma conjunção de vontades entre o procurador e a sua frente e o juiz. O juiz tem que ser imparcial. Juiz não é articulador. Juiz não é mobilizador social de opinião pública. Juiz tem que julgar os fatos e não articular politicamente. Ele não é um agente político partidário. O senhor Sérgio Moro agiu como um agente político partidário. É isso que é a verdade. O senhor Dallagnol veio aqui várias vezes para, inclusive, impor uma visão sua. É um homem que faz campanha pela internet. Ele pediu para prender gente para o Sérgio Moro. Isso é um absurdo jurídico. Precisa ser punido. Nós pedimos o afastamento imediato das funções de ministro da Justiça do senhor Sérgio Moro e do senhor Dallagnol. Para concluir, líder. Nós entendemos que houve violação da Constituição Federal, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, e houve uma interferência indevida. Então, não houve imparcialidade, houve parcialidade. O juiz Sérgio Moro é um agente político que trabalhou na direção de impedir um candidato a ser presidente da República, e ele foi beneficiário disso. É assim que ele virou ministro da Justiça. Nesse momento, eu acho que o Congresso deveria refletir sobre isso, e peço a todos que assinem a CPI da violação do Estado Democrático de Direito e que a impunidade não continua. Fora Moro, do Ministério da Justiça e Dallagnol. E agora, nessa casa, é preciso que os trabalhos
não possam mais seguir até que a gente tenha uma explicação do ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro. E no momento em que a gente tem, por um lado, um Estado cada vez mais mínimo no que se refere a direitos, e por outro, um alargamento do Estado penal, que inclusive cada vez mais empodera o ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro, o que está colocado é que este mesmo agente da ampliação do Estado penal fere gravemente a Constituição brasileira e não tem mais legitimidade, senhor presidente, de estar no cargo de ministro da Justiça, porque ele mesmo tem ferido a Justiça. Ele fere, senhor presidente, princípios constitucionais que são basilares do Estado democrático de direito. Estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, senhores deputados, e ele desrespeita, por exemplo, o princípio da imparcialidade, que está previsto na Constituição, que está previsto no Código de Processo Penal, que está previsto no Código de Ética da Magistratura. Não dá para a gente aceitar. Vamos pensar um jogo de futebol. Num jogo de futebol, o juiz vai julgar o que está acontecendo no jogo. É inadmissível para a democracia brasileira que aquele que vai julgar crimes esteja de conluio com quem é o acusador. E isso teve uma interferência muito grande no processo eleitoral que colocou, lamentavelmente, o presidente Jair Bolsonaro no poder e que, em decorrência disso, também, veja só, algo que já tem indícios que o próprio juiz Sérgio Moro, e agora ministro, na época já sabia que viria a ser ministro. Então, nós da oposição, e espero que todos aqueles e aquelas que eleitos para essa casa tenham apreço à democracia, ao que nos resta do Estado democrático de direito no Brasil. Democracia essa jovem, frágil, mas todos aqueles que têm apreço à democracia têm a obrigação de exigir explicações do ministro Sérgio Moro, então juiz, mas mais do que isso, enquanto ele for investigado, e é fundamental que seja, ele deve ser afastado do seu cargo, porque isso demonstra conflito de interesses. Isso demonstra conflito de interesses. Isso demonstra que a gente tem um rompimento democrático dentro do próprio Poder Executivo. Então, eu não posso senão defender aquele Estado democrático de direito que queria que fosse aprofundado num Brasil com tantas marcas de desigualdade. Não dá mais para Sérgio Moro estar à frente do Ministério, ele tem que ser imediatamente afastado.